Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. O vídeo hoje realmente está bombando, recheado de informações do Timão, nosso clube do coração fiel. Temos novas informações sobre o volante Kaique do Juventude. Será mesmo que ele será jogador do Corinthians? Vou trazer para vocês. Vamos falar também sobre Iago do Nova Iguaçu, jogador de destaque que fará a final contra o Flamengo. Será que o Corinthians está interessado na contratação do jogador? Já trouxe vídeo e tenho novas informações. Vamos falar também sobre Raul Gustavo. Será que o Corinthians pode vender o zagueiro? E Corinthians também define situação de Gustavo Mosquito sobre o mercado da bola. Fiel, inclusive tem declarações do diretor Fabinho Soldado. Antes de começar, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like, é totalmente gratuito e você não vai pagar nada por isso. Só chega aí, aperta o joinha para nos ajudar, não custa nada, já é o segundo vídeo do Corintianeiro, trazendo notícias atualizadas para vocês. E já se inscreva no canal para você fazer parte desta família. Fiel, sem enrolação, vamos iniciar o vídeo falando de Gustavo Mosquito, porque o Corinthians definiu no dia de hoje a situação real do Gustavo Mosquito e a definição do Corinthians é que o jogador não será emprestado e muito menos vendido, pelo menos nesses dias que virão, tá, Fiel? Porque o Gustavo Mosquito, ele recebeu proposta do Botafogo para negociar com o volante Danilo Barbosa, tá, Fiel? E o Corinthians disse não ao Botafogo, e isso aí já tem mais de 15 dias. Porém, atualizado agora, o Red Bull Bragantino também tentou a contratação do atacante Gustavo Mosquito. Inclusive, esse namoro entre Gustavo e Red Bull Bragantino já está com um bom tempo entre Gustavo Mosquito e o Red Bull já está um bom tempo acontecendo. O Red Bull Bragantino fez proposta, o Corinthians não agradou, não achou os moldes da negociação interessante e já barrou também. Inclusive, Fiel, o Corinthians está valorizando e muita situação do Gustavo Mosquito dentro do clube. O Corinthians entende que o jogador é importante para as sequências do campeonato. E venhamos e convenhamos, vamos ser sinceros, sempre que o Gustavo Mosquito entra, ele faz boas partidas, ele faz partidas interessantes. Eu, corintianeiro, não vejo um jogador aí totalmente valorizado no Corinthians. Inclusive, se fosse eu, já teria negociado com o volante Danilo Barbosa já faz tempo. Mas o Corinthians entende, ao contrário, supervaloriza o jogador, recusando duas propostas interessantíssimas pela venda do jogador. E Gustavo Mosquito permanece aí no Corinthians, pelo menos até o fim do seu contrato, ou até que pareça uma proposta de compra que seja irrecusável, certo, Fiel? Então, Gustavo Mosquito vai ficar no Corinthians. Agora, declarações importantes do Fabinho Soldado referente ao mercado da bola, que vai se abrir agora, no dia 1º de abril ao dia 19, para os jogadores que atuam ou os estaduais. Foi perguntado para o executivo se o Corinthians vai contratar alguém e o Fabinho Soldado disse as seguintes palavras: estamos sempre de olho, provavelmente vamos tentar uma ou duas peças, mas está muito difícil, não vamos garantir nada. Em outras palavras, Fabinho Soldado dizendo que está muito difícil negociar, pelo menos com os jogadores em destaque aí dos estaduais, tá, Fiel? Inclusive, já quero pegar o gancho para falar sobre o Kaique, tá, Fiel, do Juventude. Por quê? Eu apurei novas informações sobre o volante. Trouxe no vídeo da tarde que o Corinthians sequer monitorava o volante Kaique. Inclusive, eu perguntei aí para as fontes para confirmar certinho, para saber sobre essa história, e me trouxeram novas informações que vou passar agora para vocês. Fiel, o Corinthians fez uma pequena monitoração para o Kaique, então as informações do corintianeiro, elas não estavam totalmente enganadas. Ele fez uma pequena monitoração pelo volante e logo saiu de cena, porque o Grêmio tem conversas adiantadas com o jogador e o jogador provavelmente vai fechar com o Grêmio. Ah, corintianeiro, é certeza então? Kaique vai ser do Grêmio? Obviamente que não, né, Fiel? O futebol, ele é muito dinâmico. Pode ser que amanhã ou depois ele feche contra o clube ou até mesmo com o Corinthians. As informações que recebi antes de vir trazer esse vídeo aqui para vocês é que o Corinthians está monitorando de longe o Kaique. Ele afastou das negociações e está ali só observando. Caso não houver um acordo final entre Kaique e Grêmio, aí sim o Corinthians deve tentar fazer uma proposta para o jogador. Mas hoje o Grêmio é o principal candidato a contratar o volante Kaique do Juventude, com conversas bem adiantadas aí
para fechar com o volante, tá, fiel? Eu trouxe que o Corinthians não havia nem monitoração, mas houve uma pequena monitoração e logo o Timão desistiu de contratar o volante, porque o Grêmio está em negociações adiantadas. Agora só resta o Corinthians aguardar para ver se o Grêmio vai fechar ou não, para saber qual o próximo passo o Timão deve tomar, tá, fiel? Ainda sobre o mercado da bola, inclusive eu quero que vocês comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião, inclusive eu respondo todos os comentários, já respondi muitos comentários do primeiro vídeo, vou terminar de responder agora à tarde, já vou estar lá respondendo, vocês já comentam sobre esse vídeo, eu já vou estar lá e já respondo o seu também, combinado? Que ainda sobre o mercado da bola, fiel, o Corinthians pode vender aí o zagueiro Raul Gustavo para o Ceará. Corintianeiro, mas que história é essa? O Ceará está interessado na condição de empréstimo do jogador. O Corinthians já disse que não vai emprestar, agora só interessa o Corinthians vender. E o Corinthians está certinho, porque o contrato do Raul Gustavo termina em dezembro deste ano. Em outras palavras, no meio do ano agora ele já pode assinar um pré-contrato e sair no final de ano de graça para qualquer equipe de futebol. Então para o Corinthians não compensa o empréstimo, porque o clube vai lá, contrata e o Corinthians já perdeu o jogador, porque o clube vai ser responsável apenas pelo seu salário e na hora que chegar no final do ano o jogador vai sair de graça, tá? Então o Corinthians nesse momento só interessa vender o Raul Gustavo e foi exatamente isso que ele falou para o Ceará. Agora a gente aguarda os próximos passos aí do Ceará para saber se o Ceará vai tentar efetuar a compra do zagueiro Raul Gustavo ou não. Eu acredito que não, tá, fiel? Porque já estamos aí em março, basta o Ceará, praticamente entrando em abril, basta o Ceará esperar mais 2 meses e assinar um pré-contrato com o zagueiro Raul Gustavo. Apesar que os preços do zagueiro hoje já não está tão alto, porque também falta pouco tempo para acabar o seu contrato. Vamos aguardar os próximos passos aí, mas uma coisa é certa, o Corinthians não vai renovar o seu contrato com o zagueiro Raul Gustavo, que deve estar se despedindo do Timão, fiel. E obviamente o Corinthians faz certo. Raul Gustavo, infelizmente, não conseguiu se destacar com a camisa do Corinthians e eu não vejo porque a permanência do zagueiro. E isso explica muito porque o Corinthians está atrás de outro zagueiro aí no mercado da bola. Inclusive, fiel, fará proposta na abertura na abertura do mercado da bola para jogadores que jogam estaduais, para a proposta para o zagueiro Júlio César, que pertence ao América de apenas 20 anos, tá, fiel? Agora eu entendo realmente porque o Corinthians está atrás de outro zagueiro no mercado. Tem a situação do Félix Torres, que direto é convocado para a seleção, tem a situação também que o Corinthians não tem aí uma performance boa do Caetano, então por isso o Corinthians busca outro zagueiro no mercado da bola para fechar o ciclo de zagueiros no Corinthians, tá, fiel? Fiel, surgiram informações novas que o Corinthians poderia contratar o Iago, destaque do Nova Iguaçu. O Iago que tem contrato com o Nova Iguaçu até dezembro de 2024. Mas calma, fiel, porque o Iago não pertence ao Nova Iguaçu. O Iago pertence ao Fluminense, ele está emprestado ao Nova Iguaçu. Isso torna a negociação muito mais difícil. O Corinthians realmente hoje monitora o Iago sim, tá? O Iago e os agentes do jogador sabem do interesse do Corinthians. Ele é o destaque do Campeonato Carioca, destaque do Nova Iguaçu, inclusive foi um dos grandes responsáveis por levar o Nova Iguaçu à final que vai disputar contra o Flamengo. Acontece que tem mais clubes também interessados no jogador, tanto os clubes cariocas como os clubes do estado de São Paulo, inclusive o Atlético Paranaense e o Vasco é um deles. Só que não é tão fácil assim, porque o Corinthians não tem que negociar diretamente com o Nova Iguaçu, tem que negociar com o Fluminense e existe também o interesse do Fluminense em ficar com o atleta e até renovar o seu contrato, porque já que o Fluminense também não é bobo, fiel, o Fluminense está vendo que o jogador está em alto destaque, está jogando em alto nível, então o Fluminense pode repatriar o jogador sim, para ficar com o jogador mais tempo, para ver se ele consegue render e ficar no Fluminense. Corintianeiro, hoje o Iago, ele é um jogador que é inegociável? Não, fiel. Mas jogadores que jogam em times pequenos, o Corinthians tenta contratar por uma aquisição financeira baixíssima, que não vai ser o caso, porque ele não pertence ao Nova Iguaçu. Se ele pertencesse ao Nova Iguaçu, seria muito mais fácil o Corinthians negociar, mas ele ainda pertence ao Fluminense e está emprestado ao Nova Iguaçu. Então o Corinthians teria que negociar diretamente com o Fluminense, o que complica e muito a situação do Iago no timão. Corintianeiro,
Corinthians desistiu do Iago? Não, fiel. O Corinthians continua monitorando também. Deve apresentar alguma coisa para o Fluminense, mas para contratar o Corinthians vai ter aí que elaborar um molde de contratação ou até envolver jogadores, porque o Fluminense não vai deixar um jogador de destaque ir para o Corinthians por preço de banana. Então eu vejo o Iago também distante aí de se tornar jogador do Corinthians, tá, fiel? Trouxe também no vídeo aí, quero que vocês comentem a situação do Iago, inclusive, tá, fiel? Que eu vou responder todos os comentários. Trouxe no vídeo passado a situação do boletim informativo do Corinthians, boletim informativo médico. Todos os jogadores já estão recuperados aí à disposição do Antônio Oliveira, sendo Maicon Fausto Vera, Igor Coronado, com exceção do Diego Palácio, que segue se recuperando muito bem e deve voltar ao Corinthians em poucos dias, tá, fiel? Diego Palácios deve retornar aí também ao timão. Fiel, o que eu queria trazer para vocês de mais atualizado do Corinthians é isso, sobre o mercado da bola. Raul Gustavo saindo, Gustavo Mosquito, situação definida, Kaique no timão. Fiel, Iago no Corinthians, cara, foi muita informação para você absorver aqui hoje, nesta tarde, tá? Só peço humildemente para você deixar o seu like aí e se inscrever no nosso canal, porque trazemos vídeos todos os dias totalmente atualizados para vocês. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!